Excuse me. I can't see her face. Excuse me. Get him out of the way. Excuse me. Come back, man. Loader. They are fighters, that's for sure. Because they're women. That's right. Yes, you are right. But really happy to hear that you have beautiful sons as well. They keep me on my toes, they're quite naughty. Da nam možda ispričate kako se ovo desilo, the object opened. Na nju je nešto namontio. Igrao sam se, ona je opalila. And then it blew me 20 meters away from it. And how long ago was this? I kad je se ovo desilo? 5 dana. 6 dana razlike njegovice. The accident happened to them within 6 days. 31. mart i 5. april. 31. marta 96. On the 31st of March, the accident happened to the other boy, and on 5th of April to the other boy. So it was 6 days between the two accidents. And is it the first time they've met today? Ja vam se ovo prvi put da se upoznaju danas. Yes. Yeah. What is the age? What age are they? Koliko godina imate? Ja 12. 12. Ja 14. 14. March, what happened to you? A šta se tebi desilo? Like to take some of the building materials that was piled up on the front line so that he could use it later on. And my father said to my brother to call for me to bring lunch for him there. Lunch so that I could take this lunch back to my father who was at the front line. I tada sam rekao, idem ja sa bratom tome. And it wasn't actually me who was supposed to take it, it was my brother. And then when he said that he was going, I said, stop, I want to go with you. Jer me je vuklo tamo što sam, to je bio tunel kroz koji sam prolazio na Anivan kad sam išao i tako, krenuo sam kući. I was very curious to see how it looked. Ovdje je bio i treći put kad sam rekao tamo mati presvukla i rekla da ne može skila me, bio sam u šorcu, bez čorapa i gore bez majice, kako možeš da ideš sada, kad je tako. She took off my socks and she took off my t-shirt and she said, okay, well can you go now? Can you go now almost naked like this? I tada. David Chater was with a Serbian marksman when he and his camera crew came under fire. David was hit in the back. And I was terrified that spine had been hit or something serious had happened. But then I started feeling my toes as they dragged me away. I realised my legs were coming with me, so I was very pleased. The battle for Vukovar has raged for almost 3 months. The civilian population live underground. Anyone above ground is considered a fighter and a target. The Federal Army's tanks, rifle grenades against the lone gunman. The graveyard marks the city's front line. The Federal Army moved forward. There could be as many as 3,000 defenders, but the town will not fall until the last one has left or been killed. David Chater was with a Serbian marksman when he and his camera crew came under fire. Got our range, isn't it? The sniper in a church across the road. David was hit in the back. The Federal Army moved in. David was fully conscious. Then the dangerous journey to a waiting helicopter and from there to the military hospital in Belgrade. Andrew Tilley, ITN, Yugoslavia. Well, there's a lot of help from other people.
They got you out amazingly quickly. Remarkable, but it's a heck of a shock, I must say. How are you feeling? Very, very weak. Yeah. The wound to his stomach and back was very serious, but he has youth, spirit and the Cheta constitution on his Getting side. better. Yeah. Each hour. Each hour. Each hour. And the better he gets, the more Improving, yes. and the better he gets, the more he complains, I expect. Yeah. Yeah. Like his wife Mel, anyone who knows him well were encouraged when David began complaining about the nurses, stormtroopers he called them. David was shot on Friday afternoon while covering the horrific battle for Vukovar. As I tipped over when the bullet hit, I didn't know what it was. I thought it could have been a mortar or anything. I thought suddenly I'm not in touch with my legs. And I'm on the ground. And I was terrified that a spine had been hit or something serious had happened. But then I started feeling my toes as they dragged me away. I realized my legs were coming with me, so I was very pleased. Then the pain hit. But John was with me and they got me in very quickly. And quite frankly, I came around essentially in very good hands. So I'm feeling good. The prognosis is good. What do you remember about the journey from Vukovar? I remember it was it's the most exciting helicopter ride I've had, actually. I'd do anything for a helicopter ride, but I didn't do that one again. It was great. It was great. I knew I was getting there fast. I was staying conscious. Saw a bit of the countryside. Couldn't see... Boise, you weren't there, were you? No. Not chocolate. But they were really taking very, very good care of me. They were really pushing me through so fast. And then, memories came back. If only I just turned round at a third of a second beforehand, or hadn't been thinking about my piece to camera. What reporter doesn't? Then I might have missed it, and he might have missed me, but he didn't. You've had a lot of messages here. Yeah, a lot of old friends have been in touch. That's really good news. I'd like to say thanks. I'm actually fine, and I'll be back on my feet, hopefully within 3 weeks, but not back at work. I'm looking forward to some beach. You'll be able to halve your alcohol consumption. I think I'm going to have to, aren't I? Yeah. See, everything's got a silver lining, hasn't it? It's healthy for me. Em 1997, Bósnia. A guerra terminou oficialmente, mas o território ainda fala como se não tivesse terminado. Uma van para, uma porta abre. Diana, princesa de Gales, desce em silêncio. Não há cerimônia visível, não há espetáculo, só deslocamento. Câmera acompanha sem interferir. Ela caminha. O chão não é neutro. Aqui cada metro foi marcado por outra lógica de tempo. Uma lógica em que o passado não passa, ele permanece no solo. 2 meninos, um relato. Uma explosão quase invisível no cotidiano. Um objeto no chão. Brincadeira? Erro? A câmera não insiste no momento da explosão. Ela insiste depois, no que sobra. Diana escuta. O rosto não interpreta, o rosto absorve. Anos antes, um repórter em campo, conflito em andamento, em 1991. O som não é construção, é interrupção. Disparo, queda. O corpo responde antes da consciência. Ele continua vivo, e isso não resolve nada. Hospital, luz branca, movimento contido. Ele fala, ri, como um alívio simples, mas como um deslocamento de percepção. A guerra não é um evento aqui, é uma condição que atravessa o corpo. 2025. Bósnia-Herzegovina. A crise não começa com um evento, ela começa com uma estrutura. Ordens judiciais são emitidas no nível central do Estado. Mandados são ativados. Decisões são formalizadas. Mas a execução dessas decisões encontra resistência dentro do próprio território que deveria obedecer a uma única autoridade. Não há ruptura visível. Há fricção contínua. Segundo reportagens da Reuters e da Association Express,
Essa fricção não é episódica, ela se repete. Em certos momentos, forças de segurança vinculadas ao nível central tentam aplicar decisões judiciais, mas encontram bloqueios operacionais dentro de estruturas policiais regionais. O que emerge não é apenas disputa política, é disputa sobre autoridade, sobre quem, de fato, pode fazer uma decisão existir no mundo físico. E isso só é possível porque o Estado não opera com um único centro de comando. Ele é dividido desde sua origem institucional. No topo, existe uma estrutura em comum. Não há um único presidente. Existe uma presidência compartilhada. Presidência da Bósnia e Herzegovina. 3 membros, 3 representações políticas diferentes. Um representa os bósnios, de maioria muçulmana, um representa os sérvios, da Bósnia, e um representa os croatas, da Bósnia. Nenhum deles governa sozinho. O poder executivo no nível mais alto não é concentrado, ele é dividido por desenho institucional. E essa divisão não é simbólica, ela se reflete na forma como decisões são negociadas. A chefia do Estado é rotativa. Um membro assume a liderança por um período antes de passar ao seguinte. Não há um centro fixo de autoridade, há alternância. E a alternância aqui não é apenas protocolo, é mecanismo de contenção política. Mas esse mecanismo cria um efeito estrutural profundo. O Estado não nasce com uma única voz, ele nasce com 3 interpretações permanentes sobre o que é Estado. E abaixo dessa camada, a estrutura se fragmenta ainda mais. Entidades internas possuem alto grau de autonomia, entre elas a entidade sérvia da Bósnia, Republika Srpska. Com governo próprio, estrutura administrativa própria, força policial própria, o que significa é que o poder não desce em linha reta, ele se distribui lateralmente. E quando o poder se distribui lateralmente, ele também se disputa lateralmente. É nesse ponto que figuras políticas como Milorad Dodik deixam de ser apenas atores individuais e passam a operar dentro de uma estrutura já tensionada por origem. Ordens são emitidas, decisões são tomadas, mandados são ativados em nível nacional, mas sua execução depende de atravessar fronteiras institucionais internas. E nem sempre atravessa. O resultado não é colapso, mas bloqueio. Um Estado funcional no papel, mas atravessado por zonas de autoridade concorrente. Essa arquitetura não surgiu do acaso, ela foi construída como resposta direta a uma guerra. Uma guerra que desfez a Iugoslávia e redesenhou completamente a região nos anos 90. O objetivo foi impedir a repetição do conflito. Mas o método escolhido não foi a unificação, foi a divisão controlada. E divisões controladas tendem a se estabilizar, sem se resolver. E é por isso que, décadas depois, a estrutura ainda opera sob tensão constante, não como exceção, mas como normalidade institucional. E é dentro dessa normalidade que a crise atual se desenvolve, não como retorno da guerra, mas como permanência daquilo que a guerra deixou como sistema.
place in the showdown, I'll observe with a pitiful eye, and humbly ask for